Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUN. Estamos de regresso depois desta pausa de verão, que para alguns foi muito longa, para mim foi curta. Eu podia ter ficado mais um zito ou dois, assim paradito, sem me chatear muito. A Fórmula 1, entretanto, regressou com o Grande Prémio dos Países Baixos, foi o fim de semana passado. Já tivemos o debrief na segunda-feira que abordou um bocadinho desse Grande Prémio e hoje vamos falar aqui mais um bocadinho sobre ele. Este fim de semana temos o Grande Prémio de Itália. Começar, como sempre, por agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast. Tem sido essencial para mantermos tudo isto a funcionar. Já sabem, visitem patreon.com/VFF1. Escolham uma das modalidades de apoio. A partir de €1 por mês estão-nos a ajudar a pagar as contas e a manter toda esta plataforma de fãs para fãs a funcionar. Esta semana também já saiu, vamos falar de WRC, vamos falar de wrestling. Portanto, estamos a voltar ao ativo em todas as frentes. Hoje comigo tenho o Sérgio de Matos, o David Antunes e o Afonso Castelo Branco. Não sei porque é que o Afonso Castelo Branco cá vem esta semana com o seu background da Ferrari, mas pronto, deve ser já antever o que vai acontecer. Cumprimentar também quem nos chega em direto e quem já nos manda mensagens. Um abraço ao Carlos Lopes, ao Damino Machine, Bruno Paiva, ao Gilberto Barros e a todas e todos aqueles que forem juntando ao longo da emissão. Já sabem, participem com as vossas perguntas, os vossos comentários. Teremos todo o gosto em incluir-vos na conversa. Ora, vamos começar pelo Grande Prémio dos Países Baixos, vitória de Oscar Piastri, de Escalabro para Lando Norris, com uma avaria no carro, que foi obrigado a abandonar, e tivemos a estreia no pódio de Isaac Adjar, teve um fim de semana soberbo, com o seu Racing Bulls. Começo por ti, Sérgio, os teus destaques positivos e negativos do Grande Prémio dos Países Baixos. Olá a todos. Os meus destaques negativos, começo pelos negativos dos Países Baixos. A Sauber, ou a Kick Sauber, foi um fim de semana muito mau. Eles que estavam em ascendente antes da pausa de verão não fizeram nada de especial e andaram sempre perdidos. Também isso será depois um destaque positivo, mas não só pela Sauber e a Alpine, para mim foram as duas equipas mais perdidas a todo o nível. A Ferrari é também um destaque negativo, não pelos abandonos, foram acidentes, pode acontecer, mas porque andou claramente fora de passo em tudo, na qualificação, dentro dos treinos livres, foi uma equipa completamente perdida para aquilo que se estava à espera e para aquilo que estava a ser o rumo deles, até mesmo antes da pausa de verão, em que já parecia que haveria, até durante aquilo que eles foram dizendo durante o fim de semana, que o carro já estaria mais ao jeito do Lewis Hamilton, e depois isso não se veio a verificar. Nos destaques positivos, Piastri teve uma corrida limpíssima, não houve nada a dizer, andou um bocadinho nos treinos livres, não parecia que estaria tão forte quanto Norris. Quando interessou a qualificação e corrida, não deu hipótese a ninguém. Mas na verdade ele só bateu o Norris na qualificação, porque em corrida o Norris era mais rápido que ele, só que não conseguia ultrapassar. Não conseguia. Isso tem a ver com as características do circuito e com os gaps que depois os carros têm. Tem carros idênticos, têm estratégias idênticas. Não haveria grande hipótese, mas fez tudo bem, até nisso, portanto não cometeu erros quando o Norris estava a pressionar, independentemente depois do abandono, fez tudo bem. Ao Max, acho que fez uma corrida e um fim de semana muito bom, um carro que estava muito difícil, isso será o meu último ponto positivo, será isso para todas as equipas, com um carro que estava muito difícil durante todo o fim de semana e conseguiu fazer uma volta de qualificação e depois uma corrida limpíssima, e claro, há o Isaac Adjar, que faz um fim de semana para um rookie e numa equipa que acabou o ano passado que não parecia estar bem, ou parecia não ter um bom carro, fez um fim de semana muito bom, o Ian Mawson também.
E também o último destaque positivo, Aston Martin parecia finalmente ter um carro competitivo, pena que depois aconteceu nos treinos e em tudo, mas pontuaram os 2 pilotos na corrida. Acho que demonstra sinais positivos na equipa e na evolução da equipa, pode ter sido característica do circuito. Um último ponto muito positivo que foi as equipas... Já vais no terceiro último ponto positivo. Desculpem. mais um ponto positivo, ou mesmo este último, as equipas vieram todas perdidas, tirando a McLaren. Portanto, durante todo o fim de semana, até à qualificação e à corrida, ninguém sabia muito bem como é que estavam as coisas. As diferenças de tempos entre todos os treinos livres e na qualificação foram muito grandes. E a competitividade depois na qualificação foi também muito grande. Portanto, um destaque muito positivo para isso. Não falando dos incidentes, mas isso depois falaremos mais à frente. O Bruno Paiva deixa-nos aqui um superchat de 2,50€ que está a perguntar qual é o superchat. O superchat hoje é que estamos de volta, não há mais nenhuma razão. Portanto, paga e calem-se. À espera do Biju, que manda o vídeo com a camisola do Norris a dizer que é melhor que... Está complicado. Não tens destaques negativos? Tenho, foi o que disse. A Alpine... começaste pela Ferrari, foi isso? Foi a Ferrari, a Alpine e a Sauber. Depois poderíamos falar da parte das penalizações, mas não sei se vamos falar disso mais à frente ou não, que para mim foi um fartar. Vamos. Um abraço aqui ao Vítor Fiago, que como sempre se junta a nós e que nos deixa saudações da Benedita Alcobaça. Um abraço para ti, Vítor. David, os teus destaques positivos e negativos. Não posso falar de Ferrari porque isto hoje é para ser curto, não é para estarmos aqui toda a noite. E hoje é para ser curto? Ok. Destaques positivos, o Adjar, obviamente. Grande corrida, grande fim de semana, grande qualificação. Depois de ele ter tido problemas na primeira sessão de treinos, ainda por cima, foi numa pista onde ainda não tinha rodado. Fórmula 2 não vai a Zandvoort, se não estou em erro. E achei mesmo verdadeiramente impressionante o fim de semana dele e a evolução que ele tem tido ao longo desta época tem sido impressionante. Segundo destaque positivo, Albon, uma péssima qualificação, alguns problemas também na sexta-feira e depois na corrida parece que é sempre o salvador da Williams. Me faz lembrar de certa forma um bocado a Ferrari, não é? Vão buscar um piloto mais caro e depois o que lá está é aquele que acaba por salvar sempre a honra do convento. Um último destaque positivo para o Lance Stroll. Mas é mesmo o último ou tens mais dois? Não, é mesmo o último. eu conto sempre com 3. O último destaque positivo para o Lance Stroll, uma grande corrida mesmo do Lance. Uma estratégia espetacular. Eu inicialmente até pensei que tinha parado cedo por causa de algum dano que tivesse tido, um furo lento ou qualquer coisa no contacto que teve com o Bortoleto. Impressionante o ritmo e também verdadeiramente impressionante o ritmo dos Aston Martin. Destaques negativos, Ferrari, obviamente. Eu peço desculpa de estar a repetir o que o Sérgio disse, mas é inacreditável a falta de ritmo que eles tiveram. Aquele carro era verdadeiramente impossível de se conduzir. Dava para ver as correções que os pilotos tinham que fazer volta após volta. Outro destaque positivo e negativo, o Lawson. Apesar de uma boa qualificação, mais uma vez, ele e é o último também destaque negativo, o Sainz, ambos pelo mesmo motivo, sempre demasiado impetuosos e nunca sabem gerir bem os momentos da corrida e acabam sempre a ficar a perder. Muito bem, um abraço ao Miguel Maia, que se junta aqui a nós desde Vila de Conde, como sempre também. E o Bruno Paiva diz que o destaque mais positivo foi o Lance Stroll, que partiu o carro, partiu do fim e fez mega corrida. Um abraço também ao Luís Rodrigues, que entretanto se juntou a nós. Afonso, os teus destaques. Então, o meu destaque, um dos primeiros é denunciar aqui o sectarismo primário de David Antunes, que falou da corrida de recuperação do Stroll, que ficou em P7, da corrida de recuperação do Albon, que ficou em P5, e parece que há ali um gajo qualquer que começou das pistas e ficou em P6, mas que não apareceu nos destaques positivos do David. Não sei se alguém sabe quem é. Referir, mas quem é. Ias referir. Calhou, assaltou. Foi o gajo que começou mais atrás e ficou em P6. Mas tudo bem, David.
Pronto, ia referir exatamente o mesmo. As corridas dos patinhos feios de sábado, que depois tornaram-se isnos no domingo, o Stroll, o Berman e o Albon. Óbvio que a corrida também tudo lhes correu bem, ou quase tudo lhes correu bem, mas souberam capitalizar e é preciso estar lá no momento certo e à hora certa. Fora isso, o óbvio, mais uma corrida imperial do Piastri. Passámos sexta e sábado de manhã com a ideia de que o Norris tinha aquilo no par, porque teve sempre bem, ou melhor, nas sessões todas, e o Piastri, quando é preciso, espeta-lhe 12 milésimas, não é preciso mais também, tumba, pole, e depois não deixa nunca, tenho ideia, também não quero estar a mentir, mas tenho ideia que ele nunca deixa, desde que o DRS é permitido, nunca deixa o Norris ficar a menos de um segundo. Está lá sempre perto, está lá sempre ali, quase, mas nunca está mesmo a um segundo. É uma pista com muitas curvas, o ar sujo ali há de ser complicado, mas pareceu-me que estava sempre sob controle. E parecendo que não, é uma corrida em que há 3 arranques de safety car, portanto, 3 hipóteses em que o Norris tem de se aproximar e de fazer uma gracinha, e das três de maneira diferente, o Piastri não deu essa bebe. Portanto, ótima corrida. Duas. O terceiro é o Piastri, é o Norris. Pois a terceira já lá não está, né? E por último, o último mesmo destaque positivo, como vocês também já falaram, a corrida do Adjar. Tudo caótico também nesta corrida, e ele soube nunca perder o tino, não cometer erros, não se deixar intimidar pelos carros potencialmente mais rápidos e também por pilotos mais experientes atrás dele. Excelente corrida. O problema para ele é que se calhar a Red Bull depois quer que ele vá para lá, e é uma chatice. Então ele tem que ser um bocadinho mais discreto, porque senão corre o risco de ir para a Red Bull, depois as coisas podem correr mal. Ele hoje já fez umas declarações sobre isso. Já disse que ainda não está preparado, né? Não. Disse que este ano para o carro deste ano não estava preparado, mas para o ano é outra conversa. Pois, se lhe der um carro bom já se importa de ir. Até porque mais uma vez o segundo carro da Red Bull anda a comer pó dos RBs, né? Sim, mas os RBs para onde vão ser banco de ensaios dos novos motores da Red Bull, portanto mais vale estar na equipa principal do que estar a ser cobaia. Um abraço. Desculpa. Só aqui um abraço ao Vasco Caldeira, que se juntou aqui a nós com a sua conta do Lisbon Rail Productions. Boa noite a todos, meus caros amigos e camaradas da Fórmula 1. Um abraço, Vasco. Bem-vindo ao podcast. Isto está destaques negativos, já deste? Não dei. Dou rapidamente. Estás a odiar muito isso? Não estou nada, é rápido. Então os outros falaram que se fartaram e agora estás a odiar muito atrás dos aspectos negativos. É rápido. Destaque negativo. Não podes demorar o tempo que quiseres. Estou a estranhar-te e ainda não teres dito quais são os destaques negativos. Não, digo já. Tu normalmente gostas de pegar pelo fundo, que é para gozar. Não, mas eu aqui, como está cá o David, não vou pegar muito. Vou deixar para ele o filé nenhum. Mas um dos meus destaques é o Hamilton. Não é Ferrari em si, o Hamilton em particular. Esbardalha-se sozinho, não é como o Leclerc, que aliás o cara vinha a fazer um corridão. Não é verdade. Não merecia que a Ferrari o tivesse posto no meio de trânsito a sair da pit, e não merecia depois que o Kimi cometesse crimes de guerra naquela curva, mas é o que é. O Hamilton esbardalha-se sozinho e dá a ideia que está sempre desconfortável. Então, não é natural, está sempre a resmungar, está sempre aflito, está sempre no fio da navalha, não parece controlado. E comentava no outro dia num dos nossos grupos que aquilo já parecia o Sporting de há uns anos atrás, não é de agora, mas de há uns anos atrás, em que aquilo já não dava vontade de bater nem de gozar. Olha, perdemos o Afonso, peço desculpa, não sei do que é que ele estava a falar, mas já voltou. Eu só sei que alguma coisa também não sei. Não sei adiante. Qualquer coisa que isto foi abaixo. Adiante. Outro destaque negativo foi a corrida do Alonso, não o Alonso em si, nem o que ele conseguiu fazer, mas basicamente tudo que podia correu mal, aquele desgraçado, logo desde a partida, e pronto, que lá safou uns pontitos, o P9, mas é um P9 em que existem 3 carros à frente dele e o Antonelli leva uma penalização, não é? Acho que o carro... P9 não, P8. Desculpa, P8 sim, P8 depois da penalização do Antonelli, exatamente. Mas pronto, parece um pouco para o que o carro chegou a prometer,
acho que ele teve muito azar, acho que não foi culpa dele. Segundo ele, podia ter acabado em P5. Pois, eu imagino que sim. Mas pronto, Mas mas a verdade é era que o carro mais rápido do resto, não é? Tirando as soube a três pouco. equipas da frente. Aliás, só pode saber um Basta- pouco. Se ele começa em P10 e acaba P8 e o Stroll começa P quê? tem de P pensar, último. 19. Começa P19 e acaba P7, só pode ter corrido pessimamente mal a corrida ao Alonso, não é? Pronto, um dos destaques que eu gostava que tivesse sido melhor. E por último, o DNF do Norris, não pelo Norris em si, não pelo DNF em si, até é uma coisa que dá algum sal às corridas, mas ao contrário do nosso querido líder aqui do VFF1, eu até estava a achar interessante a disputa entre os dois, e acho que com este DNF à partida a almofada já é grande o suficiente para Não é nada. para ir. Basta o Piastri não acabar uma corrida. Basta, Fica como estava. mas até isso acontecer, acho que não vai ser tão entusiasmante como tem sido até agora. Para ti já não era entusiasmante, não, portanto é Não, eu acho que esta luta pelo campeonato do mundo de pilotos é uma seca desgraçada. Não há ponto a ponto se lhe pega, não há excitação nenhuma, não há motivação nenhuma, pois os dois têm tanto carisma como tinta a secar. Não há nada a ponto de se pegar, quer dizer. E depois vês as conferências de imprensa e em vez de se picarem ao outro, não, ainda estão ali quase apologeticamente a fingir que gostam muito do outro e tal. Acho que isto, a falar muito a sério, acho que isto é muito mau para a Fórmula 1 enquanto produto ter uma luta para o campeonato de pilotos entre dois monos como este. Bons pilotos, mas que não acrescentam nada a isto, quer dizer. E depois, com os carros atuais, nem sequer dá para lutar entre si, porque para lutar entre si tem que estar em estratégias diferentes e com muita decalagem entre os pneus. Porque os carros são iguais, não é? Portanto, com o ar sujo e tudo mais, por muito que o Norris fosse mais rápido que ele, não conseguia chegar-se perto o suficiente para sequer tentar alguma coisa. Portanto, em termos de emoção, zero. Não, só mesmo quem é muito fã da McLaren é que acha que isto está a ser espetacular. Posso só dizer, a coisa mais, nós já passámos mais metade da época e digam uma volta impressionante de qualquer um deles. Tínhamos chegado ali e dito, aí a grande volta, que volta incrível. Não há uma. Até a forma deles conduzirem transmite pouca emoção, é horrível. E aquelas entrevistas depois das corridas, depois das qualificações são horríveis. E está-se a decidir muito no erro, não é? Quem erra perde, basicamente. Exato. E depois o Norris já tem 2 abandonos. Podemos estar aqui a discutir se quem é que é mais culpado pelo incidente, mas a verdade é que no Canadá o Norris espeta-se na traseira do Piastri e por usar o Piastri continua. E essa foi emocionante, essa perseguição. Foi o único duelo que tivemos entre os dois em pista até agora. Sim, verdadeiro, sim. E foi emocionante, caramba. E depois... Opa, acontece. Também foi emocionante por causa disso. E depois tivemos este abandono agora, que pronto, o Piastri está a passar pelos pingos da chuva, mas ainda faltam 9 corridas. Ainda há muita coisa que pode acontecer e pode mudar. Basta um resultado negativo do Piastri para isto voltar a estar outra vez equilibrado lá na frente. Agora, o que te parece mais óbvio nesta fase é que, por muita cagada que façam os dois, o McLaren vai estar lá em cima. É preciso ser uma cagada monumental para não estarem na luta pela vitória. A não ser que se embrulhem. A não ser que se embrulhem os dois, dificilmente. E neste momento o que o Norris mais pede é que apareça algum carro ali no meio deles, ou dois, para ver se a coisa desequilibra, senão vai ser difícil. Não, mas vimos, não é? Mete-se lá o Verstappen só para se divertir um bocadinho e depois xalora, não é? Ninguém os apanha. Está tudo dito sobre as habilidades dele. O Verstappen quase perde o carro na terceira curva. A forma como ele segura o carro é impressionante. Mas mais impressionante ainda é ser um cagão de primeiro, porque aquilo era para se esbardalhar à série. E levar metade do field. Sim. E se vocês virem os ângulos daquilo, não é o que vimos na transmissão, mas há vários ângulos da situação. Aquilo foi mais sorte que talento. Vamos lá ser sinceros. O gajo é espetacular, é muito bom, mas ele teve uma sorte descomunal. Não, isso também concordo. Podia ter levado com 2 ou 3 em cima, facilmente. Por menos que os outros bardalham-se sem ter culpa nenhuma. O gajo ali teve uma sorte descomunal e depois teve sorte que ele saiu a curva do banking. Se não fosse o banking, ele tinha-se espetado no muro em frente. Não tinha hipótese.
Mas pronto, é E o que é, consegue faz parte. reter a posição, sim. Isso é. É isso. Sim, mas Exato. aí depois os outros são obrigados a levantar o pé. E isso, por exemplo, foi o que teve como consequência que o Alonso perdesse 3 lugares na primeira volta. Porque depois aquilo empatou tudo ali Ficou ali na todo entrada preso, da curva não é? 3. O Alonso fica ensanduichado entre 3 carros, né? Fica bloqueado e passa tudo porque o Alonso quis deixar passar, porque a alternativa era bater. O efeito dominó é fantástico. Um, eu gostei muito do Grande Prémio, apesar da corrida em si lá na frente não nos ter dado assim nenhum momento espetacular. O Norris passou a corrida toda na perseguição ao Piastri até abandonar e prometia que mais coisa menos coisa pudesse mesmo ter acontecido ali qualquer duelo mais intenso entre os dois. Mas depois de tirando esses dois para trás, houve sempre luta e ultrapassagens espetaculares no braço. Também tivemos as DRS, mas também houve outras. Teve aquelas ultrapassagens por fora nas chicanes, são espetaculares. O Russell diz que nunca tinha visto. Até ficou Até o vejo. Leclerc tentar, mas pronto, já teve tempo de rever a corrida e pode ter visto outras ultrapassagens naquele sítio iguais, sem ninguém se tocar. E eu gosto de corridas assim. Depois da questão dos safety cars e dos virtual safety cars, muito bem gerida por parte da direção de corrida, a introdução dos mesmos, a retirada dos mesmos. Sim, não tudo demoraram certinho. muito tempo também, não é? Que às vezes até tem acontecido. E isso acrescentou emoção à corrida. Agora, nos recomeços numa pista como Zandvoort, quem está à frente tem sempre vantagem. É muito difícil perder posição. Porque a reta A principal reta é pequenina, não é? muito curta, não é? Basta ter a bateria carregada. Não é? Pronto, o Piastri não teve o azar do Norris na outra vez. Foi descarrega lá a bateria agora nesta volta e depois não tens, quando recomeçar. Ninguém disse isso ao Piastri e ele ia com a bateria sempre certinha, defendia-se bem até à curva 1 e depois siga para mim. A partir daí o McLaren é muito mais forte que os outros e vai-se embora. E vai-se embora não é só em relação aos outros carros, ao colega de equipa também, porque pela natureza do circuito, não é? O ar sujo naquelas curvas, naquela zona mais técnica do circuito, facilmente o que está à frente abre do resto. E bastava ver ao longo da corrida, quando os outros carros estavam nos comboiozinhos, não era comboios de DRS, era comboios da característica do circuito, não é? Porque eles tinham que abrir uns dos outros nessa zona mais técnica para conseguirem fazer bem as curvas, poupar pneus e tudo mais, para depois então com o DRS poderem encostar outra vez. Não conseguiam seguir perto uns dos outros nas zonas mais sinuosas. Isso não há nada a fazer. Vamos ver para o ano como são os carros de 2026 e se permitem que eles possam circular mais perto uns dos outros nestas circunstâncias, porque acho que numa corrida como esta de domingo passado, se tivéssemos tido a possibilidade de ver os carros a circular mais perto uns dos outros, tínhamos tido muito mais duelos e muito mais ultrapassagens durante a corrida e teria sido ainda mais espetacular. Agora, acho que foi dos grandes prémios mais interessantes do ano e quem esteve com atenção ao que foi acontecendo ao longo da corrida, do segundo lugar para baixo ao terceiro lugar para baixo, divertiu-se bastante e foi bastante emocionante. E depois a questão dos times dos safety cars prejudicou alguns pilotos, nomeadamente o Leclerc e o Alonso, beneficiou outros, e isso também faz parte do jogo e também acrescenta emoção à coisa. E portanto, isso também proporcionou que o Albon conseguisse acabar P5, que o Stroll acabasse P7, que o Berman acabasse P6, porque em circunstâncias normais não o teriam feito. Sim. E no outro circuito também não o teriam porque não tinham carro para isso. E portanto, eu gosto destas corridas que têm confusão. Faltou mais chuva, faltou ali um período de intermédios para a coisa ficar mais interessante. Depois, se calhar, corríamos o risco de ter uma corrida a acabar só 10 carros, da maneira como eles estavam no domingo. Mas eu gostei muito do Grande Prémio. Tenho pena, é uma das pistas que tenho pena que saia do campeonato. Só temos mais uma, não é? Para o ano. Exato. E tenho pena que saia, porque apesar de ser um circuito que é difícil de ultrapassar, que é estreito, que é tudo mais, tem-nos proporcionado bons espetáculos e boas corridas. E então, se há estas condições mistas ou se há safety cars, ainda mais. Muito satisfeito por isso. Já que alguém pediu ao Vasco
a previsão meteorológica para o fim de semana. Deixa eu ver se eu encontro. E o Vasco já respondeu. Para este fim de semana em Monza, a previsão meteorológica mostra que vai estar céu limpo sem chuva a aparecer. A última vez que choveu foi em 2017. Ficam já com dados estatísticos. Isto é um misto de Antímio e Azevedo com o João Carlos Costa. O Bruno Paiva diz que as correções do Hamilton no onboard são terríveis, do princípio ao fim. Nota-se que o carro foge de frente porque não está equilibrado, a Ferrari a ser Ferrari. E o Lewis a ser Lewis, porque o Lewis não sabe adaptar ao carro. E portanto, ou o carro conduz como ele gosta, ou é isto. O carro do Leclerc dá para lutar pelo pódio. É a Teria diferença. lutado pelo pódio. Então estava na luta. E ele estava com um ritmo impressionante. Quando foi ceifado pelo Antonelli, que para mim é uma das desilusões do Grande Prémio, um desastre, e aquilo é ridículo, aquela tentativa de nem sei o que era aquilo. Pode ser rookie, mas aquilo aprende-se mais cedo que não se faz. É demasiado. Aquilo é estúpido. Para um piloto profissional é estúpido. E acaba com a corrida do adversário. Não faz muito sentido para mim. O Luís Rodrigues diz que um destaque negativo é a fiabilidade das unidades motorizadas da Mercedes. Mas porquê? Aquilo já se veio a saber que não foi o motor. Portanto, não houve nenhum problema com o motor, um problema no chassis que causou a situação que levou ao abandono do Norris. Houve mais algum motor Mercedes com problemas no fim de semana? Aliás, o André Stella, depois da corrida, admitiu a culpa da Mercedes e alibou completamente admitiu a culpa da McLaren e alibou completamente a Mercedes. Disse que tinha sido algo que eles fizeram e podiam ter evitado. Exatamente. O Gabriel Pereira diz que Alonso teve azar, mas o Leclerc então vai às boxes, sai o safety car, depois tem que desistir sem ter culpa, ficar pelo menos em quarto. E um abraço para o Gabriel, que também nos cumprimenta aqui. O Vasco Caldeira diz que o Lewis tem estado numa fase muito difícil no ano de estreia com a Ferrari, mas irá recuperar a forma. E que em Monza tudo pode acontecer. E diz aqui isto é um dado estatístico ainda mais à frente. O Vasco diz que numa disputa pelo título, a última vez que dois McLaren se envolveram num incidente foi em 1989 com o Ayrton e o Alain. Não foi nada, foi no Canadá. E no Canadá. No Canadá, exatamente. O Vasco. Foi há 2 meses. 2, 3. Um abraço ao Pedro Cachapuços, junto a nós. O Bruno Papo está-se a queixar que estão 28 pessoas a ver e só 10 likes. Ponham like se faz favor, que ajuda muito o podcast, é isso mesmo. E o Vasco diz que este fim de semana todos os olhares vão estar na Ferrari, porque o SF25 está com uma decoração especial em homenagem ao 50º aniversário do título Niki Lauda. Olha, o Vasco, não te quero contradizer, mas eu, por exemplo, vou evitar olhar para os Ferrari, porque aquilo está feito doido. Está menos feio do que é habitual. Está menos feio do que é habitual. Ele já foi à nascença. Está menos feio que o habitual. Não. Sem aquela faixa branca da HP a fingir que é o carro do Lauda de 1900 e troca-passa. Eu acho que está tudo errado. Não, é que eles ainda por cima, esse carro do Lauda tinha a bandeira italiana toda à volta da entrada de ar por cima do cockpit. É que eles nem sequer fizeram isso, que é para não interferir ali com o símbolo. Com HP, muito bem. Há prioridades. Lauda sim senhor, mas HP, atenção. E um abraço ao Manuel que se juntou aqui a nós, entretanto. Eu ia dizer claramente no contrato está lá que eles têm que usar azul. E tem que ser azul, exatamente. Do ano. O ano passado foi em Miami. Agora vão para Monza, vão de azul também outra vez. Pá, a HP põe lá 100 milhões por ano, portanto... Pois, exato. Então paga o salário do Lewis. Portanto, há que fazer alguns fretes também, não é só meter dinheiro. Exato. O Vasco diz que se a Ferrari vencer em casa, vamos ter a casa a ir abaixo. É melhor não, porque depois para o ano não há grande prémio de Itália, porque aquilo está mesmo nas últimas mãos. Abaixo, depois não se erguem. Vamos falar sem relação à direção de corrida e aos timings das coisas e às decisões de o que é que havia de relatar e de não de relatar, acho que correu tudo bem. Vamos falar agora dos comissários, porque tivemos aqui mais um show fantástico do que não deve ser. A análise e a decisão da parte disciplinar da Fórmula 1, porque eu mais grave, e podemos falar do que vocês quiserem, e obviamente vamos falar do caso do Sainz com o Lawson, mas o mais grave do que esse caso do Sainz com o Lawson, para mim é o incidente entre o Russell e o Leclerc, que a faltarem mais de 30 voltas para o final da corrida, decidem que vão analisar depois da corrida.
Eu não sei quem manda ali, mas se fosse eu a mandar, eu ia àquela sala e vão para o hotel, arrumem as malas, casa, e nunca mais cá voltam. Estão cá a fazer nada. Lami incluído. E não sei se o Lami pensava assim ou pensava assado, é muito diferente. Aqueles 4, nunca mais. Aquilo é mal demais. Não há nenhuma razão para aquilo ser adiado para depois da corrida. Nenhuma. Se há matéria de facto, analisem e decidam. Se não há, não há mais nada a dizer, siga a corrida. Deixar a corrida toda em suspenso por causa disto. Depois a coisa resolveu-se, porque o Leclerc infelizmente teve um incidente com o Antonelli e ficou fora. Mas isto não faz sentido nenhum. E que estar a condicionar a corrida dos dois pilotos com base nisto, a faltar quase metade do Grande Prémio, é só parvo. Não há nenhuma razão. Para ouvir o quê? As declarações de um e de outro? Já sabemos todos o que é que cada um vai dizer. Exato. Eu não entendo. faz. Estas coisas para mim são estranhíssimas. Acho que isto é um atentado contra o desporto em si. Põe em causa o valor do que é a Fórmula 1 e do que são as corridas. E não há nenhuma razão lógica que explique isto. Nenhuma. Se não querem estar lá para decidir, não vão. Façam uma vez ou outra. Falta de noção e coragem de assumirem as decisões dele. É só isso. É infelizmente o que acontece e por isso é que as decisões são tardias, são folhas A4 cheias de justificações de maioritariamente culpado e não há nada na hora. E isto infelizmente acontece na Fórmula 1 há muito tempo. Eu pessoalmente, a do Sainz, sendo contra a penalização dele, eu adorei que ele tivesse levado com ele. Chama-se isso karma. E acho que devia ser assim todos os grandes prémios, que é para aprenderem a não dizer asneiras quando estão na sala de comissários e a não fazerem regras parvas ou critérios de ultrapassagem parvos. A questão do Leclerc e do Russell, como estavas a dizer, é uma aberração. Portanto, por acaso o Leclerc desiste, mas condicionas os dois pilotos. Um porque fica enervado porque não vê penalização e acha que foi prejudicado. Também é o Russell, também não interessa muito. Mas porque depois tens um piloto que por acaso desiste, mas que podia ter chegado a quarto ou terceiro, como já falámos aqui, e que depois, de repente, a classificação desaparecia. Isto não faz sentido nenhum. É primar por incompetência. Não, e depois estás a retirar, por exemplo, ao piloto a hipótese de cumprir o castigo durante a corrida, se fosse Ora, nem castigado. mais. Exatamente. E corria em ter o castigo no Grande Prémio seguinte e não naquele. Por exemplo, dependendo da gravidade da coisa e como é que fosse decidida. Não, isto não faz sentido nenhum. E isto é diferente da situação do Lewis, que para mim também devia ter sido decidido logo na altura, porque aquilo é óbvio, já vi as imagens. Completamente. Não há Sim. dúvida nenhuma. Há uma Sim. bandeira amarela a piscar. Ele está a chegar à zona da reta da meta onde estão centenas de pessoas a preparar os carros para a corrida. Ele vem a topo, mal levanta o pé e desvia para a boxe. Mas a bandeira está lá. Ele ignora olimpicamente a bandeira. Sim. Não há nada a dizer. Pois. É castigo bem dado. Porquê é que decidiram adiar para o fim da corrida? Não sei. Pronto. E agora tem 5 lugares de penalização na grelha Monza. Vai ser uma estreia fantástica. Em Monza com a Ferrari. Sai para aí É tudo 12º. Vamos ler aqui alguns comentários que teve da Andiar. O Vasco diz que o Luís disse que ficou chocado ao ter uma penalização de 5 lugares de não ter abrandado uma situação de bandeira amarela. Pois ficou chocado porque se calhar achava que iam ser mais. Só se for por Duas aí. amarelas. Dupla. Dupla amarela. Era dupla naquele amarela, sítio. sim. Era dupla Sim, mas ele amarela. só ficou chocado mais porque ia grave. achar que era mais. Não eram 5 lugares, eram 10. Porque não há Exato. nenhuma razão para eu ficar chocado porque é óbvio, basta ir ver o vídeo, o onboard dele. Ele ignora aquilo. Não há mais nada a dizer. Um abraço ao Paulo Monteiro, que se juntou a nós desde Leiria. Pedro Cachapuz diz que os comissários de Fórmula 1 trabalham ao ritmo dos empreiteiros portugueses. Vamos primeiro acabar com estes termossos e depois analisamos esse incidente. O Luís Rodrigues diz, mas então aquele VAR que está em Genebra não serve para nada? Não. Serve, mas o VAR em Genebra serve para te dar Sim, o VAR não decide, o VAR um dá apoio indivíduos. técnico. É isso. Dar um apoio técnico a quem tem que decidir, não decide nada. Não é? O VAR que está em Genebra confirma o que é que aconteceu. E olha para aquilo múltiplos ângulos e tenta extrair mais elementos para informar os comissários. Mas os comissários é que têm decidido depois. O VAR de Genebra não decide nada.
O José Correia diz que é só amigo da ideia que as penalizações são consoante as circunstâncias da corrida. Fica a ideia que se o Leclerc tivesse acabado levava 10 segundos, como não terminou o incidente de corrida. Por acaso. Pois, mas não sei se por acaso é ou não é, ou se deixa de ser. Agora, ao facto de eles terem ligado aquilo a meio da corrida para o final da corrida, dá para ser interpretado como nós quisermos agora. Não é? E portanto, quem achar que aquilo foi feito assim para poder influenciar o resultado final da corrida, tem no seu direito. Não há defesa possível. Eles demitiram-se de decidir a meio da corrida. Não sei que elemento que eles estavam à espera. Esse, porque decidiram outras coisas, não é? De forma Não, também esse do idiota. Leclerc e do Russell. Este em particular é que decidiram que não. Estamos a falar deste. Não, é isso, Não mas estamos a falar até isso estamos a falar é deste. arbitrário, não é consistente. Na própria Não, corrida não é consistente. Há aqui uma questão que é, honestamente acham que o Russell teria ido ao colégio de comissários dizer que foi um incidente de corrida se o Leclerc tivesse acabado? Não, ia chorar, se calhar estavam à espera que o Russell fosse lá para chorar mais, que era para a coisa parecer mais grave e darem um castigo. Exatamente. Mas isso somos nós aqui agora a interpretar porque eles demitiram-se de decidir. Eu E recordo, esse é que recordo é a o todos. E É a esse é que vida. é o erro da parte deles. Eu É que, estava ao a procurar. demitirem-se de decidir, abrem a porta a todo o tipo de especulações. Eu estava a procurar só para confirmar. Eu recordo a todos que o Lando Norris levou 5 segundos no Canadá depois de ter saído da corrida. Portanto, depois de ter terminado. Eles penalizaram o Norris durante a corrida, já depois de ter Ficou abandonado. classificado, não foi? Pronto, sim. Terá sido Não, porque terá ficou ficado classificado. classificado. Porque já tinha Ficou completado mais de classificado, 90% da conta para corrida. aí. Porque ele podia não ter acabado a corrida e ter pontuado. Por exemplo, Sim, hoje em dia será difícil, mas percebo a Não, ideia. mas- Mas, é possível. É possível. é possível. Se fica classificado, podem aplicar o castigo. Não é? Se não fica classificado, passa para a corrida seguinte. O Paulo Monteiro diz que o Sainz escolheu o que semeou, em parte. Epá, O Sainz sim, escolheu o que semeou porque o Lawson, numa situação normal, sem as estúpidas guidelines que eles inventaram, era castigado, porque o Lawson vira por cima do Sainz e provocou o acidente. Ok? Com as guidelines que eles inventaram, o Lawson está ilibado. o Mas Lawson isso está não ligado. implica, Exatamente. não implica que o Sainz seja culpado do que quer que seja. E esta mania Sim. que os comissários hoje em dia têm, de que tem que haver sempre um culpado, é que leva a que o Sainz depois seja castigado. E é Isso. tão ridículo quanto isto. O Sainz não fez nada de errado e é abalroado e leva uma penalização. Não, o Sainz é abalroado, leva com 10 segundos. O Kimi comete crimes de guerra, leva 10 segundos. É exatamente igual para os comissários. Repara, recorda-te Exato. que aquilo que Exato. comecei a dizer sobre o incidente do Sainz é que pessoalmente sou contra a penalização. Mas ainda bem que ele levou. Pronto, é bem feito. É para aprender a estar quieto. Mas E a é que pensar mesmo, um bocadinho mais. mas mesmo isso não é bem feito, porque Mas- certo mas- que ele das mas eu- guidelines, mas o Mas Lawson eu acho que perde as o controle do guidelines carro. não dizem que o Sainz tem que ser castigado. Pois não. Porque o Sainz Ok. não provoca o incidente. O Lawson perde o controle do carro e vai para O cima de Sainz quem não está tem a fora. direito. Oh. O Sainz não tem a direito à pista para fazer Ao a espaço. Ao espaço. Ok? Portanto, o outro não tem que lhe dar espaço. Mas não foi Certo. o Sainz que provocou o impacto, foi o outro. Portanto, o outro é que não é castigado. O Sainz não tem Mas- que ser castigado. As guidelines não dizem isso assim. Certo, mas eu percebo isso. Mas segundo as guidelines, ele tenta fazer a ultrapassagem, eles estão a sair da curva, portanto é no momento que estão a abrir da curva, e o Sainz não tem direito àquele espaço. Segundo as Mas guidelines. o Sainz não tem direito àquele espaço que Mas- desapareça mas o Sainz está lá. Mas a partir no ar. do momento que há contacto e que ainda por cima, isso depois é eterna discussão se eles julgam Não, mas por o aquilo que é contacto o é provocado incidente pelo ou a outro, não há consequência, dúvidas. mas ele não pode estar ali. Ele não tem direito àquele espaço, segundo as guidelines. O problema está aí. Ele não tem direito àquele espaço. Ele E- tem a partir do momento em que e está a- lá. Ok. O outro não pronto, tem é que mas abrir para ele passar. Eu concordo contigo. Isto é, a Quer dizer, isto é a aplicação das guidelines pura e dura. Agora, isto não implica que o Sainz tenha que ser penalizado. As guidelines não recomendam isso. mais um Recomendariam se o Sainz tivesse provocado o incidente. O Sainz não provoca o incidente. O Sainz está quase fora de pista já. E se o Lawson tem o carro sob controle, não há incidente. Portanto, os dois podiam manter as linhas que as trajetórias que estavam a fazer. Portanto, porque é que o Sainz Mais, e tem mais isso, é que o outro tinha o carro sob controle todo o momento. O que estava a defender. Não. É que isso é... Não. Quem está a defender, quem está a atacar tem que ter o carro sob controle. Não pode estar com o carro desgovernado. não está desgovernado. Pois aí já seria uma discussão muito.
Acho que nenhum dos dois está em total controle da coisa. Eles vêm do momento de luta direta, e percebo, é o Watson que de facto vai para o espaço. Ou seja, é isso. As guidelines são claras. Os dois se mantêm o carro sob controle, os dois conseguem manter a trajetória sem se tocarem naquela. Mas eu não acho que Aliás, como outros fizeram ali. Mas eu não acho que o Watson tenha ido bater porque perdeu o controle do carro. Eu acho que ele deixa mesmo o carro ir para fora para garantir que o Sainz não sai naquela linha direita. Então, mas se o fez, desculpa, mas não pode. Pelas guidelines, porque pelas guidelines o Lawson é limitado pelas guidelines. Não é nada. Provocar uma colisão. Ele não provoca uma colisão, ele tem direito ao espaço. Tem direito à linha. Mas está aquela... Sim, está lá um carro. Afonso, as guidelines, corrijam-me se estou eu sei, vocês não estão a defender, que eu sei. Quem tenta ultrapassar, depois aquilo difere um bocadinho entre quem está pelo interior e quem está pelo exterior, tem de ter, no apex da curva, tem de ter o carro à frente. A partir desse momento que não tem de ceder a linha de pista. A linha de pista, em condições normais, é uma linha entre o que o Sainz estava a fazer e o Watson estava a fazer. Ou seja, vens um bocadinho mais aberto que o Watson e sais com o carro no sítio onde ele o vai meter. E ele abre, porque ele está à frente. Ele segue as guidelines. É ele que é responsável, eu percebo, é ele que abre tudo. Mas o espaço é dele, segundo as guidelines. Guidelines essas mas voltamos ao mesmo. Ou seja, o que a gente poderia aqui dizer... Eu acho que ele perde controle. Mas admitindo que não perde. O que a gente pode aqui dizer é o Lawson não tem que ser penalizado porque aquela linha é dele. Agora, o Sainz tem que ser... Exato. Agora, o Sainz... É isso, exatamente, eu sei. Estou a concordar contigo. Não há nada que diga que o Sainz tinha que ser penalizado por isto. Era um incidente de corrida. Corrida, exatamente, foi o que eu disse. Nem um, nem outro. É um incidente de corrida. Sendo o Sainz, e sendo que isto ainda por cima vai aos comissários por causa das guidelines, é bem feito. Pronto, isso é uma opinião pessoal. Mas deixem que vos diga uma claro. coisa. Aquela boca do... Digam aos comissários que eu vou lá falar com eles no final. Ainda bem que os comissários não receberam. Era o que mais faltava. Mais latino. Rasgar as vestes antes de lá. Eu é que sou o chefe. Penem aí por mim, só achava que no fim vou dizer como é que é. Os tomates é que vais dizer o quê? Que tu és um piloto, amigo. Podes ter ajudado a escrever essa merda, mas és um piloto. E resigna-te ao teu lugar de piloto e cala-te. Não gostas, é mau, está errado, tudo bem. Mas... calma lá. Eu não vejo a dizer que usar os poderes da GPDA para mudar essas coisas e para atuar sobre isso. Foi ele que disse isso agora esta semana. Eu, a partir do momento que aquilo acabou a corrida, desliguei. Mas ainda bem que os comissários não o receberam. Nos diz que o Sainz foi estupidamente penalizado por causa dos guidelines que ele ajudou a escrever, poético. O Gabriel Pereira Martins diz que a ultrapassagem é espetacular, mas infelizmente a ser penalizado seria o Leclerc. Pelas guidelines, sim. Até porque eles podiam invocar que o carro tinha ido por fora de pista. Eu acho que aquilo é tudo legal. O carro foi fora de pista antes da ultrapassagem. O carro é fora de pista antes da ultrapassagem. Leva com um off-track e está a andar. Ele vai fora de pista, não é no momento da ultrapassagem, é imediatamente antes. Não. Mais ou menos por uma ultrapassagem idêntica, ele foi penalizado em Silverstone. Ele vai fora de pista porque como está atrás, o Russell faz o que sabe fazer. Fecha e não lhe dá espaço. Pronto. Só que é ter vazar, porque ele meteu lá o carro na mesma. E há uma ultrapassagem famosa, mas sim, a penalização a existir seria para o Leclerc. Exato. O Mário Costa está aqui a cumprimentar-nos. Um abraço para ele e pergunta-me se vai ser possível a Fórmula 1 correr no circuito onde foi a corrida de MotoGP da Hungria. Se isso aconteceu, o que achas? O circuito de Balaton não está preparado para receber a Fórmula 1, graças a Deus. Graças a Deus. E é o próprio MotoGP que não vai receber a Fórmula 1. E não vai receber a Fórmula 1, porque a Fórmula 1 vai estar contratada para o Hungaroring. O Hungaroring tem o apoio do Estado húngaro e portanto, o circuito de Balaton não poderá continuar a receber as motas e vai receber as motas até o circuito Hungaroring que está preparado para receber motas que também estão a trabalhar nisso e, portanto, mal o Hungaroring esteja preparado para receber o MotoGP e a Superbike, goodbye o Balaton. Mas vamos ver, isto pode dar muitas voltas, mas ao dia 2 é isso. Miguel Maia diz que voltam a haver penalizações com a expressão predominantemente culpado. Nunca deixaram de haver. Eu também não percebi esta discussão. Vi lá no nosso WhatsApp. Nunca deixou de haver o predominantemente culpado. E neste ano já saíram umas poucas dessas. Isto é a tal lógica de que tem que haver sempre um culpado. Porque esta malta dos comissários acha que tem que... Pronto, é tipo Inquisição, estás a ver? Acredita em Deus. Não é bruxa...
mas a gente arranja aqui uma maneira de ir para a fogueira na mesma. Pronto, é assim que eles funcionam, é lógico. O José Rui diz: pessoal, obrigado, andava há cerca de um mês com insónias, voltaram e acho que me acabaram de resolver o problema com esta discussão. Isso é bom, sempre ótimo, podemos ajudar, José. O Bruno Paiva diz que já fez pipocas e tudo, não sei para quê, mas bom proveito, faz pipoca. Agora, eu meto muita confusão que continuem a achar que estas guidelines estão bem feitas e que não haja uma movimentação da parte dos pilotos e da parte das equipas para acabar com esta palhaçada. Estas guidelines não fazem sentido nenhum. Já estamos fartos de dizer isto aqui, desde que apareceu a primeira vez no ano passado e esta versão deste ano. E enquanto houver estas guidelines, vai dar aso a este tipo de situações e confusões. Não entendo qual é a utilidade disto. E não percebo qual é a vantagem disto. O que é que se ganha com isto? Qualquer dia nem tentam ultrapassar, porque a mínima coisa são penalizados. Nem vale a pena. Exato. Muito bem. Mas há uma coisa sobre o Grande Prémio dos Países Baixos que queiram conversar? A minha filha acabou de mandar uma mensagem para eu relembrar que o Adjar fez pódio. Portanto, Emma, o Adjar fez pódio. Grande coisa de Isaac Adjar. A Emma gosta muito do Adjar. E, portanto, está muito contente com isso. Eu vou só acrescentar uma coisa que era, ainda bem que a Ferrari saiu de lá com 0 pontos. Porque senão o Leclerc ia salvar a honra do convento deste fim de semana miserável. E assim pode ser que... pode ser, não. Os jornais italianos caíram na cabeça da Ferrari por causa da performance este fim de semana e pode ser que eles comecem a fazer alguma coisa para mudar esta situação. Mas este fim de semana é o fim de semana do motor quitado, portanto... Vai andar a lutar pelo pódio. Já falamos nas Bolt, exato. Ou na década de 90 eram os pneus especiais. Bem avaliando pela corrida do Leclerc, que a época passada podiam ser os pneus especiais. Quais pneus especiais? Havia normalmente na década de 80 que diziam que havia. David. É assim. Estamos a falar de 2025, de repente depois está a falar de pneus especiais da década de 80. Por causa daquelas performances milagrosas da Ferrari em Monza, eram fantásticas. Mas não é preciso recuar tanto. A última foi quando houve depois quando é que foi? 2019, não é? A Ferrari volta do verão, chega a Monza e tem um motor que aquilo dá uma cabeçada a toda a gente. E depois ainda ganha Singapura e depois de repente, capô. Não mexe mais. E agora durante 2 anos não está toda essa merda. E se abrem a boca, são desclassificados, ok? Exato. Não é desqualificados, é desclassificados mesmo. E pagaram em 2020, se não estou em erro. Sim, andaram ali a penar. Exatamente. Foram 2 anos em que não podiam desenvolver certas coisas. O que é que vocês acham vai dar Monza? Para despacharmos já esse assunto. Honestamente. McLaren, como sempre. Acho que não vai dar a frente do que é habitual. Isto é um circuito um bocadinho diferente, porque quem teve um carro com boa velocidade de ponta, a McLaren não tem tantos sítios onde possa ganhar vantagem. Tem mais de apoio. Porque isto de facto só tem 2 curvas lentas, não é? Uma, vá. Honestamente. A primeira. Sim, eu acredito que curvas médias rápidas. Desculpa? Honestamente, eu peço desculpa, eu acredito no Leclerc para este fim de semana em Monza. Acho que é possível. Sim. Honestamente, acho que se há uma corrida que eles podem ganhar, possivelmente é esta. Ou eventualmente uma corrida caótica no Brasil. Mas eu não desconto a Ferrari nem a Mercedes em Monza. Sim. A Mercedes é mais a questão das temperaturas da pista por causa da forma como eles gerem os pneus. Se tiver muito calor, não acredito na Mercedes. Se tiverem as temperaturas como tiveram mais ou menos no Canadá, 28, 29 graus de temperatura ambiente. Então, acho que a Mercedes é para ter em conta, sinceramente. Mesmo assim já é muito quente para eles. Mas sim, depende muito de dentro das 4 equipas, 4, se calhar até mais, como é um circuito com estas características, dentro das equipas que consigam ter boa velocidade de ponta, aquelas que depois consigam ter, não digo tanto bom comportamento em curva, porque não dá para passar naqueles sítios. Mas a McLaren tem assim tanto a menos do que os outros?
Não, já não. Terrestres? Era uma lacuna deles Para mim. no início do ano passado, mas este ano já não. Mas Este ano tu já estás- tem boa velocidade de ponta. E Afonso, e tu estás a contar que a McLaren passam as primeiras chicanes sem haver contacto entre os dois. Estou mesmo, então, agora com estes 20 e tal pontos de diferença. O Norris não lhe convém nada ficarem lá os dois, né? É menos uma corrida para recuperar. E o Piastri não se vai mandar. O Piastri tem vantagem de segurança. Eu acho que honestamente vai ficar mais seca as corridas Ficar entre os dois. o Norris também pode pensar, perdido por 100, perdido por 1000, vamos embora, vamos para a luta. Não, eu acho que vais ter 2 ou 3 grandes prémios em que eles vão estar juntos, em que o Norris se vai atirar e o Piastri deixa passar. Sim. Depois vais ter chegar a uma altura em que o Norris já está mais Ficam perto lá, e o Piastri ficam lá os começa dois. outra vez a puxá-lo. E vai ser assim. Porque Mas o Piastri não vai arriscar confusão na equipa a faltar tantas coisas para o campeonato acabar. Não vai Não. fechar a porta ao Norris de repente e ficam lá os dois. A faltar 9 corridas. Agora Mas- falta 3. Mas para o Piastri é indiferente isso, não é? Mais para ele do que para o Norris. Ficarem lá os dois. Aqui a questão é que normalmente nas corridas os pilotos da McLaren temos numa corrida o Norris mau, o Piastri bom, Sim, noutra tem o sido Norris imprevisível. bom, o Piastri mau, e nós não conseguimos saber quem é que vai estar na pole. Não, eu isso não me arrisco. O que eu não acho é que se vai meter lá nenhum Ferrari nem nenhum Mercedes lá no meio. É isso que eu não acho. mas tendo em conta os erros que eu vou-te dizer, se calhar nesse sentido a Mercedes é capaz de ter maior probabilidade de conseguir um resultado melhor do que o da Ferrari, porque os Mercedes conseguem-se classificar melhor na qualificação, conseguem-se qualificar ou classificar? Qualificar, peço desculpa, qualificar melhor do que os Ferrari, honestamente. A minha dúvida é Ferrari e... Do que os Ferrari, não. Do que o Hamilton, se calhar. O Leclerc acho que deve classificar bem em Monza. Não, o Hamilton é para arriscar. O Hamilton, se conseguir chegar ao top 10, estamos bem. Estamos contentes. Em Monza, os problemas que o Hamilton se queixa não terá grande influência. Se o carro for bom, estarão os dois Não, mas a bem. questão não é essa. A questão são os 5 lugares de penalização. Vai largar Lá para trás. entre 6. Mesmo que ele fizesse a pole, largava de 6, 7 a 6. Sim. E vai ficar ali no meio dos comboios de DRS. E esse é que é o Sim, problema. mas não se esqueçam que temos o Kimi Antonello e temos a parabólica, portanto. Não, Tudo isso é tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, exatamente. Exato. Isso também é Vamos possível. ler aqui alguns dos comentários que entanto chegaram. Depois relembro aqui o grandíssimo motor Here Comes Vettel. O Zé Correia diz que Lewis vem de 10º com o motor quitado e ganha em Monza. É a boa prediction dele. O Mário Costa a trazer aqui à baila o tema que agitou o mês de agosto da Fórmula 1 em Portugal. Que o Domenicali confirmou esta quinta-feira o interesse de Portugal em voltar a receber um grande prémio de Fórmula 1, tal como outros 2 circuitos que foram o de Hockenheim e o da Turquia, de Istanbul Park. E o Marco Costa diz que o Domenicali advertiu que essa vontade terá ser acompanhada de uma proposta financeira alinhada com os pedidos da Fórmula 1. Ninguém estava à espera. Realmente. A malta aqui achava que isto já estava feito, nós queríamos, dávamos uns termossos e uns chimóis e estava feito. Mas é giro porque isto confirma aquilo que eu vos disse a vocês logo no dia. E É verdade. O Primeiro-Ministro não anunciou o regresso da Fórmula 1 Portugal. Anunciou que estava preparado para formalizar essa vontade. E agora o Domenicali confirma que há negociações. Vamos ver. Seria Eu sou bom favorável voltar a ter que venha. prémio em Portugal. Eu sou favorável que venha. Pode ser que a malta, agora que os incêndios já estão sob controle, já consiga olhar o país com mais lucidez. Não, isto é dinheiro que tem que ir para os bombeiros. E desejo-me sinceramente, se não vier o Grande Prémio Fórmula 1, que se façam os hospitais todos que a malta anda aí a dizer que se devia fazer por causa de vir a Fórmula 1. Ou arranjem os caminhões de bombeiros que todos queriam arranjar e depois vão ver o resultado, vai ser o mesmo, mas enfim. E muita da malta que diz que devia-se gastar o dinheiro noutras coisas, quando esteve no governo não o gastou. O dinheiro desapareceu na mesma, não houve Grande Prémio Fórmula 1, nem houve hospitais, nem educação, nem nada. E, portanto, Exatamente. eu prefiro que haja Grande Prémio Fórmula 1 em Portugal. Acho que é bom para a economia portuguesa, acho que é bom para o país. E é um Quem bom quiser sítio. andar aí em
teorias hipócritas do isto devia-se gastar o dinheiro, não sei aqui, mas depois quando lá está não se gasta, para casa. Depois queixem-se que há certos partidos que ganham votos. Nem mais. O Vasco Moura, boa noite a todos, feliz por ver o Afonso e saber que vou estar informado como nunca sobre o Metrobus, porque o Afonso é um grande promotor do Metrobus do Mondego. Acho que sim, senhor. Basicamente é um autocarro articulado, o metro de Mondego, que é um autocarro Não. articulado, mas em Isso é Coimbra o- acham que é um metro. Isso é o que os ignorantes acham sobre o Metrópolis, mas eu não estou aqui para ensinar ignorantes. Já agora, Vasco, estou contigo. só por curiosidade, quanto tempo é que demorou o autocarro articulado a chegar a Coimbra? O Metrobus demorou 20 anos, mas porque tinha sido um projeto com cabeça, tronco e membros, não é? Tu não chegas ali e metes uma mobilidade sustentável assim do tempo para a mão. Tu primeiro para pôr o Estavas a meter um autocarro só. David, tu primeiro para pôr o Assim, Metrobus estás a como meter deve uma coisa que tem branding e tal. para pôr o metro numa cidade como deve ser, a primeira coisa que tens de fazer é tirar os carris. E isso demora tempo, claro. Pronto, ok. É tipo a estação de Mas metro é por- queres um passo. O Pedro Cachapuz diz que, mas antes da Fórmula 1 voltar, convém verificar se já saiu toda a gente foi ver o último, muito importante. Não há o próximo vez se ainda lá está alguém à espera para sair para ir para casa. E diz o Pedro Cachapuz que o Afonso é fã de autocarros. Não. Também, mas não. Então vai, a vossa previsão para o Grande Prémio de Itália. Os 3 primeiros e a Bold Prediction. Sérgio. Piastri, Max, Norris, bold prediction. Um AM nos 5 primeiros. Isso é muito bom. Bold mesmo. Isso é muito bom. Tem que haver muitas resistências para isso. Até porque a pista não é boa para eles, pois não. Não. Afonso, Não, a pista não é má para eles. Não é má para eles. não é má para eles. Não tem, é a pior pista do não tem mundo, muitas né? curvas. Eles não têm muita velocidade. Eles querem- Não as arrasta. Eles querem Eles curvas estão para longe. disfarçar a âncora. A minha previsão é Norris, Piastri e Max, e a bold é que o Hamilton acaba nos top 5. É bold, eu sei, mas eu acredito. A magia do Hamilton vai conseguir. Eu, o Leclerc primeiro, segundo Piastri, terceiro Norris, ou segundo Norris, terceiro Piastri, e a Não é minha a mesma bold coisa. portanto, decido. é quase a mesma. Eles falam da mesma forma, só tem o cabelo diferente. E a minha bold, um do Sauber no top 5. Jesus, senhor. Ok. Norris, Leclerc, Max. E a minha bold prediction, Cola Pinto vai pontuar. E o que aconteceu ao Piastri na tua leitura? Faz P4 P5, sei lá. Ah, ok. Não estou a dizer que desista, estou a dizer que não fica no top 3. Leva uma pantofada, sei lá. Isso. Não passa da T1. Ok. Deixa não se alejem, está tudo bem. Leva uma panfada de O David Cadeirinha junta-se a nós, um abraço para ele, disse umas boas quintas-feiras, depois consigo voltar a ver transmissão em direto, continuação do programa, Bold Prediction, Norris desiste novamente e o campeonato fica arrumado de vez. David, não perdeste nenhum episódio de Vamos Falar de Fumo, mas estivemos parados e voltámos hoje. Portanto, não te preocupes. O Bruno Paiva diz que é Piastri, Leclerc, Russell, Norris espeta-se na parabólica, Bold, Alonso em quarto. Pronto, tudo errado, Bruno, tudo. Vais ganhar no Euro Milhões, tens mais probabilidades de sair. E dá mais dinheiro. Aqui não se ganha nada com o Bold Prediction. Muito bem. Entretanto, foi apresentada a dupla de pilotos da Cadillac e não só a dupla de pilotos titulares, mas também já foi apresentado ontem o piloto de reserva e testes da Cadillac. Portanto, como dupla principal teremos Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, já se falava há uns meses valentes sobre esta possibilidade e confirmou-se. E então ontem foi apresentado Colton Herta como piloto de reserva e testes, que vai fazer também uma temporada de Fórmula 2, que é uma maneira mais rápida de conseguir os pontos da Superlicença e estar habilitado a participar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 a partir de 2027, digo. No debrief dividiram-se ali um bocadinho sobre a escolha dos pilotos da Cadillac. O Alexandre está muito triste, acho que devia ter sido alguém mais para o marketing e malta nova em vez de ser estas duas velhadas.
Mais para o Afonso, Martim. o que é que te parece? Aliás, isto Epá. pode ser conversa aberta, não tenho à espera que eu vos dê a palavra, vou falando. Epá, Afonso, começas tu e depois vamos. não tenho entusiasmo absolutamente nenhum com esta dupla de pilotos. Acho absolutamente miserável. Acredito nos argumentos racionais. que Eu são estou muito pilotos- triste porque eu estava a contar que tu estivesse aqui tudo contente, o regresso do Pelo regresso Pérez. do Pérez, Todos os finalmente. fins de Assim, semana vais poder gozar outra vez, É assim. fazer memes, essas o coisas Pérez, todas. o Pérez merecia um regresso destes em que ninguém esperasse que ele saísse do Q1. Finalmente vai poder andar lá sossegado, sem pressão. Mas, epá, pronto, eu percebo os argumentos racionais de... São dois pilotos para desenvolver, ok, certo. Mas a ideia que dá é, ok, temos 2 segundos pilotos. Então e quando é que vem o primeiro? Porque Quando é que ele começar a andar? pá, Se não se esqueçam de não... um pormenor, a Cadillac é uma equipa que está a ser construída de raiz, ok? Eles não compraram uma equipa. Portanto, tudo ali é novo. Eles estão a criar tudo de raiz e precisam de gente com conhecimento e experiência e que possa ajudar a criar processos, metodologias, a identificar lacunas, tudo isso. E tanto o Pérez como o Bottas vêm de equipas que ganham no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Eles também vão buscar por causa disso, não é? Não é só para... Não é só porque são segundas escolhas ou que seja, ou que têm experiência, é porque têm conhecimento de causa de como é que funciona uma equipa de topo de Fórmula 1. Eu Eu acredito acho nisso que o tudo, Graham mas Malden- não Eu acho- entusiasma, não chita, não é que epá, eu aqui nos pilotos é emocional mesmo. E eu- que os eu dois pá, não puxa. Diz David, desculpa. Eu honestamente acho que é uma boa escolha de dupla de pilotos. Obviamente que é quase a mesma coisa de que olharmos para o Piastri e para o Norris. São dois. Quando se põe os microfones à frente, se não dizem nada de jeito. Se bem que o Pérez já veio dizer que quer lutar pelos lugares de cima com a Cadillac. Portanto, acho que ele tem as expectativas bem ajustadas com a realidade. Isso vem no seguimento de voltar para o Campeonato do Mundo em 2023 e em 2024. Pronto, exatamente Exato. assim. Realmente, pensando bem, acabam por dar mais entretenimento do que os pilotos da McLaren atualmente. E eu acho que o Graham Lauden é que aprendeu bem, porque na Marussia teve lá o Max Chilton, e os gajos fartavam-se de partir carros quando foi criada a equipa, que acho que era Virgin inicialmente, ou o que é que era. Assim, portanto, eu acho que ele aprendeu bem. Mas, honestamente, acho que para o propósito de uma equipa nova, dos testes que eles tencionam fazer em levar o pessoal todo da equipa, Fala-se que vão ter um Ferrari à disposição para fazer testes privados ainda este ano. fazerem simulações de corrida, mas mesmo em todas as situações de corrida e tudo isso, para haver entrosamento entre os diferentes elementos e isso tudo, acho que obviamente são uma boa escolha. Mas há um deles que eu imagino, eles disseram que era um contrato plurianual, imagino que seja 2 épocas, porque eles não iam estar Sim, em isto é... volta a vir dos Estados Unidos, provavelmente para o ano na Fórmula 2 vai estar na Prema, porque eles vão querer garantir que ele consegue os pontos necessários para a superlicença, portanto Já acho não que falta tudo também. Não, ele já tem 34. Ele foi vice-campeão da Indy o ano passado. Sim. Este ano não sei em que lugar está, mas estava no top 5 a última vez que vi. Não sei se ficou ou não ficou. Por acaso acho que vi isso. Este ano ficou em segundo, por isso é que tem os 30 e tal pontos. Portanto, foi vice-campeão nos últimos 2 anos. É que foi, desculpa. E em 2025 acho que está para aí em 7º ou 8º, ganham mais um pontito. E mais o outro ponto do ano anterior, porque aquilo são a média de 3 anos, por isso ele vai perder um deles, vai ficar com 35, depois só precisa de fazer 6 pontos, que acho que tem que ficar na Fórmula 2 em 8º. Só precisa de ficar em 8º para conseguir a superlicença. E tem 2 FPs garantidos, portanto, sendo não, mas eu por Vai ter acaso, mais. mas eu por acaso também, Sim, por acaso também acho interessante a escolha, porque parecendo que não, existem muitas diferenças da forma como se corre na Europa em relação a IndyCar, e a própria gestão da corrida é completamente diferente. Tiro-lhe o chapéu, porque é um piloto de 25 anos, já com bastante experiência, acho que já foi 2 vezes vice-campeão da IndyCar, e tiro-lhe o chapéu por ter a coragem de vir para a Europa, para uma categoria inferior, para tentar
o sonho dele, que é chegar à Fórmula 1, que eu acredito que ele possa chegar. Em termos de Sim, classificação, a Indy e a F2 estão equiparadas, não estão? A pontos? Desculpa. Mais ou menos, sim. Não, a F2 está mais pontos. Então A dá diferença é na F2 na F2 e na Indy dá 40. Quem for campeão, o problema está que na Indy o segundo ganha 30, na Fórmula 2 os primeiros 3 ganham todos 40. Ok. Eu acho que é uma excelente escolha da Cadillac. Estava à espera de algo talvez mais emocionante, mas acho que e eventualmente de um piloto americano para a equipa principal ou para os 2 pilotos, mas acho que é uma excelente escolha. São 2 pilotos que estão, vou dizer, infelizmente habituados a trabalhar para a equipa, portanto as aspirações deles de ganhar é mesmo isso, aspirações, e terão sido ou serão bons pilotos de desenvolvimento. Todas as coisas que ouvimos das equipas deles anteriormente a dizer deles ou sobre as prestações deles, em nenhum momento se falou da capacidade deles de desenvolvimento e de feedback do que era o carro. Para uma equipa que ainda por cima vai estar sob um enorme escrutínio para desenvolver o carro, se todos nos lembramos o que é que custou para a Andretti e agora a Cadillac vir para a Fórmula 1, acho que a escolha é muito bem dada. De facto, concordo contigo, David. Acho que o Ert, neste momento, decidir vir para a Europa, para a F2, acho fantástico. Acho que é uma excelente decisão dele. O lugar dele na Indy está sempre garantido, acho eu, ainda por cima pela Cadillac, que a casa-mãe é quem fornece os motores da Indy, portanto, aquilo está mais ou menos sempre garantido, um lugar a algures. E quem sabe vai fazer umas corridas na Fórmula 1. Acho que é uma boa escolha. Desejo-lhes a melhor sorte. Acho que há ali um pipeline claro, não é? Um dos dois é um placeholder enquanto ele não tem os pontos e a experiência para depois ir, não é? Não me parece. Não, eu acho isso. Acho que o campeonato de Fórmula 2 vai ser interessante, muito sinceramente. Eu, pelo menos, vou assistir mais regularmente do que eu tenho assistido nesta última época, porque tenho curiosidade para ver o que é que ele vai fazer. E depois, acho que há aqui também uma outra questão que nós... não é só a questão do desenvolvimento, da experiência e do desenvolvimento, mas também 2 pilotos saibam keep their nose clean, como se costuma dizer, ou seja, manterem-se longe de problemas, porque obviamente não vai ser uma equipa tendo começado de raiz, com muitos meios, com muitas peças nos fins de semana, e acredito que eles estejam a tomar todas as precauções para não fazerem uma figura ridícula como a Williams fez o ano passado na Austrália. Sim. Acho que a forma como eles estão a construir, honestamente, acho muito interessante a forma, o projeto deles. E já agora um aviso para a Ferrari, que dizem que têm dificuldade em recrutar, ou melhor, dizem que recrutam facilmente. Estes foram buscar o tipo que estava à frente dos testes com CFD na Braun Grand Prix em 2009. Portanto, existe aí muito talento. É preciso criarem condições para atrair esse talento. Mas o gajo estava fora da Fórmula 1 desde 2009? Acho que saiu em 2011, acho que ainda passou para a Mercedes. Vais buscar um gajo que está há 15 anos fora. Sim, mas ele foi por opção. Em CFD. Está bem? Então, mas a Aston Martin também foi agora buscar um tipo que está há 4 ou 5 anos de fora, diferente. Que anda a trabalhar para a Apple ou o que é, que vai ajudar com o simulador, se não estou em erro. Tá bem, mas é diferente. 4 ou 5 anos não são 15. Em IT, 15 mas é uma eternidade. CFD é a lógica, acho eu. Não sei, Sérgio, ajuda. CFD muda assim tanto em 15 anos? As ferramentas ganham muitas capacidades, mas a lógica por trás do CFD penso que não. Portanto, não terá havido grandes novas leis de dinâmica de fluidos a sair. Claro. Não, mas as ferramentas são completamente diferentes. Os métodos de trabalho são completamente diferentes. Sim. Não estás aí buscar o gajo que está aí a dominar tudo o que seja. Não, isso eu também concordo contigo, mas acho que é uma contratação interessante. A Cadillac vai usar motores Ferrari, não é? A Racing Bulls, só para te chatear. O quê? Desculpa? A Ferrari foi buscar um gajo à Racing Bulls esta semana, só para te chatear. É alguma coisa de jeito? É melhor que o Loic Serra? Não há de ser muito difícil. Não tem Então, nada a ver com o Loic tenho Serra. esperança. A única coisa positiva desta pintura do carro da Ferrari é que faz lembrar aqueles tempos áureos com o Foghieri, não é? Que fez aquele Ferrari absolutamente fantástico.
perdeu em 78, acho que foi em 78, o Campeonato do Mundo de Construtores para a Lotus. Olha, vais fazer a coleção do Planeta Agostini? Honestamente, já mandei reservar o primeiro, portanto é provável que faça. Já Não está à falei com... venda. Eu tenho a minha jornaleira que eu falo com ela e ela reserva. Não está à venda já? Tá. Então mandaste reservar depois de sair? Mandei reservar, liguei-lhe porque ainda não tive tempo lá passar. Ok. Ela guarda-me lá. 50 carros. Ela Nem todos guarda-me. ganharam campeonatos. Sim. Eu tenho a coleção dos carros da Shell, também tenho para aí. Tenho uma data deles. Tenho alguns que montei eu também. Tenho imensos Ferraris. Por acaso tenho imensos. E recuso-me a comprar Porsches ou Ford GTs 40. O Pedro Cachapuz diz que, falando a sério, é uma boa dupla para uma equipa em construção, o Bottas e o Pérez, e que o Pato Ward é um excelente piloto e não fez grande coisa na Fórmula 2. O Manuel confirma que o Colton Herta foi sétimo da IndyCar este ano. Um abraço ao Paulo Muas, que nos cumprimenta como sempre desde Águas Santas, e que deixa aqui as hashtags da ordem, hashtag eu não percebo nada disto, hashtag pináculo do desporto automóvel, hashtag fator cagaço, hashtag irritações, hashtag só é marosca se fores apanhado, hashtag alegadamente, hashtag Luigi Ildiv, hashtag Guilherme Nadazone, hashtag BFF Family, hashtag os maiores da net, hashtag quero um cabelo igual ao Pedro, hashtag fiamadurismo, hashtag potencialmente perigoso, hashtag sejam patronos, hashtag façam like, hashtag Flávio Palpatino. Luís Rodrigues diz que 15 anos fora é muito tempo fora, o Sonny Hayes voltou à Fórmula 1 30 anos depois. Ainda bem que falas do Sonny Hayes, porque eu finalmente comecei a ver um filme no fim de semana passado e parámos a 50 minutos do fim. Tivemos que parar a 50 minutos do fim e vamos retomar este fim de semana. De 0 a 10, dou ao filme um esforçado 4,5. Fogo. Nossa. É só disparados. Aquilo acho disparados. Para quem percebe alguma coisa da Fórmula 1, vê muita coisa que está errada. Admito que o Sonny Hayes seja uma personagem interessante. O Sonny Hayes seja uma personagem interessante. Acho que ficaram muito pela rama. Podiam ter ido mais a fundo no personagem. Mas sim, quer dizer, não... Venderam-me isto como sendo o Top Gun da Fórmula 1. Não tem nada a ver com o Top Gun. Mas se calhar o Top Gun também só tem disparados de aviões, tu não sabes, porque não percebes de aviões. Sei que tem, não, isso é quais são, mas o Top Gun é entretenimento puro. Aqui há muita coisa que não faz sentido. Falta-te os 50 minutos finais para estar dos joelhos no chão. Eu não sei, a partir do momento em que eles chegam... Eu não vou dizer porque o Salviano acho que ainda não é no Chico. A quantidade de penalizações que o gajo devia ter levado que não leva. E que parece que é Chico esperto e não é. É surreal. É só mesmo num filme para a malta que não percebe nada disto. Não. O gajo no Grande Prémio da Hungria tinha sido desclassificado até 5 vezes. É assim, pode ter uma cunha como a do Russell e então não tem esses problemas. Não, era desclassificado na mesma. Não faz sentido. Aquela história da volta da apresentação, do gajo já está a se ficar 1 minuto para trás. Então, vá logo quando era preta. Sim, há coisas que tens que ter o suspension of disbelief. E conhecendo mais sobre a F1 é mais difícil, acredito que sim, que seja. Eu não sei que a malta que vai chegar à Fórmula 1 por causa disto, acho que mas o que é que isso me interessa, a malta que vai chegar? Interessa-me estar divertido. Interessa, estás a ver? Eu aí, desculpa. Interessa porque o tema final é sobre essa malta. E porque depois essas pessoas chegam, têm duas coisas: desilusão porque não é assim e figura de estúpido porque não percebem o que é que está a acontecer, e depois à conta disso tens quem manda na Fórmula 1 a querer mudar coisas básicas, já nem é sequer as regras, é coisas básicas sobre o que é uma corrida de Fórmula 1. Portanto, interessa de quem lá chega. Sim, esse é o problema. O filme não é culpado por o Domenicali ser um burro. Já lá vamos. O Domenicali não é burro. O filme não é. Mandam. Exatamente. O filme não é culpado. Mas depois quem vem através do filme com as ideias de que aquilo é a Fórmula 1 ou qualquer outro desporto assim, tende a mudar aquilo, percebes? E tende a criar disrupção naquilo que é o desporto. Ou seja, tivemos a mesma discussão já 1000 vezes acerca do DTS. E os fãs vêm, e os que ficam, e os que não ficam, não ficam. O desporto não tem que estar por causa disso. Mas agora tens o CEO da Liberty, ou o diretor da Liberty para a Fórmula 1, aloca lá o título do Domenicali,
A CEO da Fórmula 1, não é? É o título dele. CEO, Sim. A vi falar que, estas corridas são muito longas, a malta nova não gosta, que é a malta do Drive to Survive. E se calhar temos que olhar aqui para novos formatos. E, portanto, quem chega faz muita diferença. E a mim interessa, estou-me a borrifar se ficam cá todos ou se metade vai embora. Mas os que ficam, chateiam, têm influência e podem mudar e matar isto. Mas aqui A forma como o problema é dos fãs ou é do idiota do CEO da Fórmula 1? Não, É dos Olá. dois. não, Mas o CEO, da o- Fórmula 1, o CEO da Fórmula 1 está preocupado em fazer dinheiro. O que é que vai dar dinheiro nesta altura? O E- objetivo da Libre não é que isto daqui a 100 anos cá esteja. É maximizar o investimento para vender pelo o valor mais alto possível. E se eles acharem que as corridas agora só estão no TikTok e duram 5 minutos e que isso lhes dá rendimento e capitalização bolsista, eles apostam nisso, não sou brifar. É- E depois espaçam isso para quem pagar. Pronto, mas mais uma vez, isso a culpa é do modelo empresarial então da Liberty, não é dos fãs novos que chegam. Não, Os Não, fãs mas não- esse modelo, ninguém- Afonso, esse modelo é baseado naquilo que eles têm de feedback dos fãs. E Do esses inquérito. fãs são os que, para já, o que mais o dão, se bem ou mal, e são aqueles que mais exposição têm. Eles estão-se a por causa borrifar da- para os como nós. É tudo por causa do fan survey que eles fizeram, em que a maioria desses novos fãs consomem a Fórmula 1 através de pequenos resumos no Instagram e coisas assim do género. E eu achei fantásticas as declarações do Alonso hoje, quando lhe puseram essa questão, foi a Fórmula 1 não tem que resolver a falta de atenção, o déficit de atenção que estas novas gerações têm. E é isso mesmo. O problema é que, voltando agora ao filme, vêm novos fãs por causa do filme para a Fórmula 1, porque a própria Fórmula 1 teve a promover o filme durante o Grande Prémio do Canadá. Tinhas aquele billboard E bem, mas eu virtual. acho isso tudo lindamente. Tiveram os pilotos todos na Premiere, na estreia em Nova Iorque, tiveram tudo. Portanto, a partir desse momento, é óbvio que a Fórmula 1 está a criar um produto e a direcionar para uma geração específica, mas está a alienar completamente. Não, eu acho que isso não está bem, porque é uma geração que, como o Alonso disse, tem déficit de atenção. E é uma geração cujos interesses hoje é isto, amanhã é aquilo, amanhã é aquilo. Mais uma razão para tu não mudar as coisas estruturais por causa desses novos fãs. Exato, tu Mas não podes Eu aí não concordo. Não tens que mudar. Mas estás a mudar. Eu sei, mas eu estou a dizer que não tens que mudar. A minha opinião é... Estás a mudar porque quem está à frente da Fórmula 1 não está aqui porque Pronto. morar com a camisola, está para ganhar dinheiro. Mas isso não é culpa dos novos fãs. Desculpa, os novos fãs são Não, ninguém está a culpar os novos fãs. É aquilo que nós estamos a culpar. Malta gosta de ser idiota, que é orgulhosamente idiota e não quer mudar e aprender. Mas aí é que está. Tu tens que lhe dar a oportunidade de mudar e de aprender. Ou seja, eles podem ser captados. Sérgio, fala que já digo. E o mesmo coisa. Eu aí não concordo com o David. Eu acho que a Fórmula 1 fez muito bem em promover o filme, em estar envolvida, e toda a gente sabia que era uma obra de ficção, ou deveria saber, é uma obra de ficção. Aliás, eu nunca fiz grande questão, respondi, de ir ver o filme exatamente porque sei que tem zero a ver com aquilo que eu gosto da Fórmula 1. Pronto. É uma história de ficção com N coisas e deve ter história de amor pelo meio, é assim, pronto. É como eles fazem os filmes e que a Fórmula funciona. Para mim não está aqui um comentário do Pedro que deixa por pegar. Fizeram um filme de 2 horas para promover a Fórmula 1 e angariar novos fãs, mas corridas de 1h30 é muito tempo. O filme tem 2 horas e 35 minutos. Então, e bem. Exatamente. 2 horas e 35 minutos. Eu vou dizer uma coisa, é assim... Homem, se o gajo está a justificar as mudanças com base nos fãs não gostarem de produtos longos, o filme são 2 horas e 35 e foi um sucesso. É fácil, se estão aos resumos, não vejam as corridas, vejam os resumos. O que eles têm de dizer é, quando fazem isso, o DTS e os filmes de Fórmula 1 dizer, atenção, que isto é ficção e não reflete o que é a verdade do desporto. Para as pessoas saberem, essa mensagem, não estou a dizer um disclaimer, mas essa mensagem... Ou seja, é um filme de cinema com o Brad Pitt de 60 anos a pilotar um carro de Fórmula 1, acho que está subentendido. As pessoas não são mente captas. Não está.
É assim, está bem que o Alonso é velho, mas não é assim tão velho. A realidade não imita a ficção assim Não estou a dizer nisso. É óbvio que eles sabem que são atores e que eles não são pilotos e tudo isso. Ok, tudo bem. Não é isso. Estou-te a dizer todo aquele envolvimento, toda a estrutura, a forma como funciona. Claro, eu acho que nós estamos a acordar em muita coisa, estamos a acordar num ponto ou outro. E o meu ponto é, acho que a Fórmula 1, tal como tu dizes, a Fórmula 1 faz muito bem, de todas as maneiras possíveis, de captar novas audiências e novos fãs, seja com filmes, seja com o DTS, seja com o que for, como estavas a dizer, eu acho que não é preciso explicar grande coisa, que aquilo não é realidade. Quer dizer, o DTS, a partir de certa altura, acho que é bastante óbvio que é editado, ou é óbvio para quem segue, para quem acompanha. Porque também só acompanhas DTS, não acompanhas, mas também não interessa. Digo eu, também não é. Esse é o público que eles querem atrair. Tu tens E isso. querem mudar as corridas por causa disso. Eu acho que já foi este ano que saiu uma estatística a dizer que 40% ou 50% dos fãs de DTS só veem DTS, não veem Fórmula 1. Mas esses que só vêm DTS não vão ver Fórmula 1 mesmo que seja 40 minutos. Mas a Liberty pensa como é que vai pôr essas pessoas a ver o produto de Fórmula 1, para maximizar o produto de Fórmula 1. E se tiver de pôr as corridas mais curtas para eles ganharem interesse, vai fazer isso. Ou as grelhas invertidas. Isso depois já é outra discussão. Essa também. Já houve, é uma das coisas. Se calhar essa pode experimentar. O problema é que houve mais sprints. Basicamente, o bottom line para mim é novos fãs. Desculpa, David, diz. Não diz nada, diz tu, porque vocês estão sempre a interromper-se nós outros e já estou a perder a merda. Diz Afonso e depois damos a volta. O que é que eu ia dizer? Ia dizer que atrair novos fãs, sim senhor, e depois, a meu ver, esses, como vocês estavam a dizer, esses fãs têm que ser educados. E os que não quiserem ser educados, está ali a porta de saída, continuam a ver DTS, continuam a ver os filmes. Mas não funciona assim. Eles não quiserem ser educados, ficam no sítio onde estão e vão reclamar e vão pedir que seja diferente. É tão simples quanto isso. E se forem mais do que nós, vai ser diferente. Mas como o David disse há bocado, os novos fãs são fãs voláteis. Ou seja, são muitos, homem. Está bem, mas que sejam muitos, mas são voláteis, são muitos agora, passam a ser 10 daqui a 10 anos. Olha lá, 10% de 100 milhões são mais do que 100% de 9 milhões. Certo. Então, é relevante, são voláteis. Eles não olham para os voláteis, eles olham para o resultado final. E o resultado final diz que há uma esmagadora maioria de adeptos jovens nesta altura que não estão a pagar para ver Fórmula 1 porque acham que o produto é assim, assim, assim. Portanto, vamos dar o produto para eles começarem a pagar. Eles não estão à espera que venham todos a pagar. Mas depois perdem... Pois, e perdem o score, acho eu. Acho que perdem o score. Eles se mexem na duração das corridas para baixo, eu deixo de ver. Mas é isso que eu disse. Acho que vão alienar o score, o núcleo que está lá de qualquer maneira. Mas se os novos forem mais do que os que perdem, está bem. Eles estão-se a brincar para isso. E não é só isso, é que, por exemplo, nós temos o exemplo, temos na NFL jogos de 4 horas, é por isso que têm menos audiências. As 24 horas de Le Mans, são 24 horas de Le Mans, têm estado a subir nas audiências. Porquê é que subiram nas audiências? Porque há mais competitividade, porque há mais marcas. Se eles querem agarrar novos fãs, estão a tentar fazê-lo da forma mais barata e mexendo naquilo que é o produto, para mim, é essencial da Fórmula 1. Isto faz um bocado lembrar quando, na altura em que houve a inflação, as marcas queriam vender, a passar a ter, desculpem a publicidade, o Cerelac de 300 gramas ao preço a que tu compravas quando eram 500 gramas. É um bocado a mesma coisa, porque os preços dos bilhetes vão ser os mesmos. Se eles querem mexer e querem atrair mais gente, porque é que não criam mais eventos com pilotos? Não são as fan zones ao pé dos circuitos que vão resultar. Façam eventos como fizeram em Londres aqui há uns anos, dos carros no meio da rua, 10 carros no meio da rua a passar pelo centro de Londres em 2005 ou 2006. Baixem os preços dos bilhetes. Façam com que as pessoas possam ir às corridas. A maior parte das pessoas apaixonam-se a ver um carro daqueles ao vivo, é aquilo que apaixona uma pessoa. Eu acho que eles estão a enverdar pelo caminho errado. E depois há a questão das sprints. É assim, eu posso dizer, eu deixei de ver MotoGP porque acho aquilo ridículo. As sprints em todas as corridas. Eu já acho as sprints más em todas as corridas, então, pior ainda. E se nós formos ver, foi isso que atraiu mais fãs do MotoGP.
Não. Ainda agora os preços dos bilhetes para ir ao grande prémio do MotoGP em Portimão são 150 euros ou 180 euros para a Central. Eu, quando fui ver o MotoGP em 2000, ou em 2000 não, sim, mais ou menos em 2000, ao Autódromo de Estoril, paguei 380 euros ou algo assim do género. Quer dizer, estão a desvalorizar o produto. Por isso, a solução não passa por sprints, não passa por grelhas invertidas, não passa por nada disso. Se querem mais competitividade, criem regulamentos que vão haver mais, que gerem mais competitividade. Só que a verdade é que também não acredito que a solução passe única e exclusivamente pelos regulamentos, porque há algumas pessoas que têm 2 dedos de testa e conseguem dar a volta àquilo e rapidamente. Nós vimos uma proximidade muito maior entre os carros em 2022 do que aquilo que vemos agora, porque eles conseguem criar soluções que acabam por criar estes comboios de DRS que vemos atualmente. Eu acho é que é estúpido estar-se a falar no fundamental da Fórmula 1. É estúpido ter uma grelha invertida, um piloto fazer a volta mais rápida. Olha, mas fizeste a pole, mas vais largar de 20º. Não tem lógica. Eu acho que não tem lógica. Eu acho que é respeito. Deixem-me ler aqui alguns comentários, que aqui muito, depois já voltamos. Pedro Cachapuz diz que o Sony o terrorista Ace e que o Mazepin é um anjinho ao lado do Sony. Novo fã, diz o Pedro Cachapuz. Então porquê é que o Kimi não bate no outro gajo para o Russell ganhar uma free pit? O Kimi tentou agora em Zandvoort, o Russell é que aproveitou. O Russell é que aproveitou. O Pedro Cachapuz ainda continua a dizer que a desculpa a malta nova não gosta de coisas longas, já enjoa. Fizeram um filme de 2 horas para promover a Fórmula 1 e angariar novos fãs, mas as corridas de 1h30 é muito tempo. O José Correia diz que sim, vê se o sucesso tem sido as corridas sprint. Mário Costa diz que, segundo o CEO da Fórmula 1, mais corridas sprint, grelha invertida e até a redução e eliminação de treinos livres e domingo mais curto, são as possibilidades em cima da mesa. O Pedro Cachapuz diz que vivemos numa altura em que se faz binging de séries, ver 5 episódios de 45 minutos de seguida, é raro ver filmes com menos de 2 horas. Não acho que o tempo das corridas seja um problema. O David Cadeirinhas vem aqui dar os seus 5 centavos, acha que as pessoas deviam ser capazes de separar o que é a vida real de um filme. Eu ainda não vi o filme, mas quando vir, vou ver naquela que aquilo é um filme. Vejam um exemplo dos Dias de Tempestade com o Tom Cruise, em que o filme é deste género, mas direcionado para a NASCAR, mas quando vi aquilo numa ótica de filme, vi numa ótica de filme e não numa ótica de que aquilo acontece na vida real ou nas corridas. O Pedro Cachapuz diz que o problema dos jovens não pagarem para ver Fórmula 1 é por não é por haver corridas longas, é porque ver Fórmula 1 é caro e os jovens têm pouco poder de compra. É caro, 60 euros por ano não é caro. Os jovens têm outras prioridades e gastam dinheiro nas outras coisas. Não sabemos quanto isso. Há muito gajo que segue futebol também só vê os resumos e os gols nas redes sociais. Exatamente, e não é por ser menos. Não é porque não tem dinheiro para ver o futebol, é porque prefere gastar o dinheiro nas outras coisas. E não é por ser 90 minutos de jogo de certeza absoluta. Exato. Não, porque ele só vê E os não resumos. vou pedir para mudarem o jogo para passar a ser de meia hora. Claro. O José Rui diz que o que atrai adeptos são boas rivalidades, é um motor quitado ao Lewis pelo poder andar o ano todo ao pé do Max e põe um bop nos McLaren. Mas é verdade, 2021 é o exemplo perfeito disso, não é? Em 2021 toda a gente seguiu a Fórmula 1 porque havia um duelo acérrimo entre dois personagens com carisma que motivam os seus adeptos, que, não é? Que aquilo era dentro e fora de pista uma rivalidade máxima. E as equipas também jogaram nisso, não é? Porque as equipas também vieram a terreno, defender os seus e lançar farpas aos outros e tudo mais. Epá, quem diria que hoje em dia é preciso o Horner e o Toto para haver troca de galhardetes entre chefes de equipa. E agora nem isso há já. E o Horner já lá nem está. Nem para isso o Vassar serve. Estamos a caminhar para a colonização da Fórmula 1. Quando saiu o Alonso e o Max, não há ninguém que diga nada de jeito. O Luís tem dias. Há dias em que ele chateia e diz coisas. Há outros dias em que passa completamente ao lado. Não, mas é isto, quer dizer, a gente vai ver o discurso dos pilotos, já é tudo formatado. O chefe de equipa já começa a ser tudo formatado. Há duelos pelo campeonato, parece que estão a jogar bridge. Não é? Super respeito e só dizem não sei. Estou mais na lógica do José Correia. Cria uma boa rivalidade, malta
picada e apegada à série e vão ver se a malta nova não quer ver. Agora, eu não entendo porque é que se baixa e se iria mexer na duração das corridas. Eu acho que o problema das corridas até é que são curtas demais. Essa é a minha opinião. Por exemplo, o grande prémio que vamos ter este fim de semana, de Monza, são 300 km. São 300 km. Aquilo vai ser 1h aqui, 1h05, 1h10. Só a ver se é 75 eficaz. minutos é a média. 1h15. Pronto, este é daqueles grandes prémios devia ter mais voltas. Porque os carros estão cada vez mais rápidos. Não faz sentido as corridas serem cada vez mais curtas. Não é? Sim. E este é um bom exemplo. A corrida vai ser mais curta, é por isso que tem mais audiência do que o resto do ano. Sim, exatamente. A Monza, meu Deus, deviam estar aí os Já Generation vão Z todos ver essa corrida? Vem tudo a correr a ver Monza porque é só 1h15? Não, O que é que nós temos visto neste sprint? Que 90% das sprints são uma seca porque não há estratégia, não há nada. Aquilo é um terço de uma corrida, todos ali às voltas. Sim, então as sprint deviam ter mais audiências do que as corridas principais. Não é? Já que são só 20 minutos, meia hora. É a segunda parte do problema, é que não pagam para ver. É a segunda parte do problema. O quê? É a segunda parte do problema, é que os millennials não pagam para ver. Mas a questão não é pagar para ver, porque a minha filha tem televisão em casa, tem acesso à F1 TV, tem acesso a tudo e também não vê as corridas todas. E vê os resumos, mas não vê as corridas. São miúdos, têm outras coisas para fazer. Sim. Okay? E hoje em dia há entretenimento na ponta dos dedos para tudo. A Fórmula 1 hoje em dia compete com tudo. Não é só no desporto, nem é só no desporto automóvel, é com tudo. É com as novelas, é com os filmes, é com as séries, é com os animes, é com as festas, é com as redes sociais, as timelines dos influencers, é com isso tudo. Olha, e voltamos ao mesmo ponto. E contraria bem é com filmes. Com o filme, por exemplo. Contraria bem. Contraria o filme é um momento, eles não vão fazer 20 filmes. Agora estão a falar a fazer sequela, mas vai ver se a sequela vai ter o mesmo impacto do primeiro. Não vai, isto foi por ser novidade, é um filme. Pronto. Isso vai de bengala. E atenção, vamos lá ver. Eu acho o filme fraquinho, mas eu vejo o filme na boa, não me está a chatear. E acho entretido, há partes entretidas, há outras também não são. E obviamente que eu tenho um filtro muito mais apertado do que a maior parte das pessoas. E os como eu, né? Que seguem isto há décadas e que seguem isto atentamente. Há muita coisa que é impossível não fecharmos os olhos àquilo, não é? Agora, eu acho o filme entretido. Se não tiveres mais nada a fazer durante 2h30, vê aquilo. Mas é mesmo se não tiveres mais nada a fazer. Há coisas muito piores do que ver um filme da Fórmula 1. Agora, eu acho que isto é mais uma vez uma oportunidade perdida. Vendam Fórmula 1 como deve ser. Se querem trazer pessoas para a Fórmula 1, tragam para a Fórmula 1, não é para outra coisa qualquer. Imaginem que na Fórmula 1 a série havia um romance entre o chefe de equipa e nem digo um piloto. Entre o Stella e o Norris, por exemplo. Não, mas já nem digo isso. Entre o chefe de equipa e um dos mecânicos. Era o fim do mundo. No filme acham que isto é tudo normal. Basta ver a bronca que houve da Suzy Wolf e do Toto Wolf lá por causa da cena da tia e não sei o quê, portanto. Dos benefícios. A questão da duração das corridas, acho que há linhas que não se cruzam. E quando se começa a mexer na essência das coisas... Exatamente. Põe-se em risco tudo. O meu problema é que eu hoje em dia não estou convencido que quem manda na Fórmula 1 não esteja disposto a cruzar a linha. Independentemente do que equipas e pilotos acharem. A FIA aqui não tem absolutamente nada a dizer, pois não? Como se deu os direitos. É preciso mudar os regulamentos. Mas isto movimenta-se tudo pelo mesmo, não é? Que é o pilinho. A FIA que quer mais dinheiro, seu Iberti, porque acha que vai vender mais produto e ganhar mais dinheiro, der mais dinheiro à FIA e deixa. Mesmo que os promotores que pagaram para ter durante 10 anos corridas, isso muda-se assim a duração, porque se tu diminuis a duração da... Não, mas eles não vão... Não, mas não estás a perceber. Eles não vão mexer na duração do evento. O evento vão ser 3 dias na mesma.
Eles vão meter sprint em tudo, porque para o promotor até é melhor, porque vende mais caros os bilhetes. Ok? Se tens sprint, tens 2 corridas, podes aumentar logo 25% dos bilhetes, ou 50% dos bilhetes. E tiras 50 ou 70 km a cada grande prémio. Tens corrida no domingo à mesma. E Tens não corrida ao mexe. domingo, tens corrida ao sábado, tens uma ação de treino livre na sexta e qualificação, corrida no sábado de manhã e qualificação, corrida no domingo de manhã. Ou no domingo à tarde. Está feito. Só que em vez de durar 2 horas, dura-te 1 hora. É isto que eles querem. Mas eu acho que o que eles querem até é nem haver sexta. É logo. Sim, já se É falou sábado. disso. Sim. Sábado, fazes tipo NASCAR, que é meia hora de treinos e depois qualificação, e Então, queres arrancar a coisa. Exato. E depois tens qualificação sábado de manhã e corrida à tarde, sábado, domingo de manhã corrida à tarde, está a andar. Agora, eu continuo a achar que eles têm um problema que é, de fundo, e isto não interessa o que eles façam, porque vão ter sempre. Tu não consegues mobilizar a grande maioria dos adeptos de Fórmula 1 para estar 2 dias inteiros sentados a ver corridas. Os carros em pista, não consegues. Pá, porque há família, há futebol, há missa, há 50 mil outras coisas que toda a gente faz ao fim de semana. Um gajo sentar-se ao domingo à tarde a seguir ao almoço a ver uma corrida de Fórmula 1 já faz parte da rotina. Mas começas a exigir às pessoas que, para além disso, estejam sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde, é pá, vamos começar todos a optar o que é que vemos, não é? Não vais ver tudo. Vamos, Vai haver uma minoria que sim. Tens que manter essa minoria. Não sei se mantens ou mexer na duração das corridas. E depois, a grande maioria não. Vai ver a corrida principal, que é domingo. Que vai ficar mais curta, tipo sprint. Faz algum sentido isso? Mas mesmo isso é estúpido, porque se o argumento é que há déficit de atenção na geração mais jovem que precisa portanto, de menos tempo, não resolve problema nenhum. Porque é que alguém da geração Z ou Y ou o que for quer ver os resumos? Porque pode passar à frente rápido o que lhe apetece. E segundo, porque vai direto ao acidente, à ultrapassagem, isto ou aquilo. Reduziste para 40 minutos as corridas, vai-te dar na mesma os momentos de seca, como nós vemos neste período, os momentos de seca lá no meio, em que não está a acontecer nada. Não, e provavelmente os gajos vão continuar a ver os resumos, não vão ver a corrida. Exatamente, porque eles vão querer passar à frente as partes que não lhes interessam, não vai resolver nada. Se isso é suposto chamar a malta que tem déficit de atenção, não chama. A tua filha, se a corrida fosse 40 minutos, não ia ver o resumo na mesma? Não ia estar a... Não é por causa da duração da coisa. Se tiver outras coisas para fazer e não estiver interessada naquele grande prémio, por exemplo, no domingo viu a corrida do grande prémio dos Países Baixos comigo toda, porque gosta da pista, acha piada ao circuito e ficou a ver, mesmo depois dos pilotos dela. O Ad já foi ao pódio, mas a maior parte dos pilotos dela não teve um dia bom e ela estava motivada a ver. Há outros grandes prémios que ela não gosta do circuito ou não gosta de qualquer coisa e não vê. E depois vê o resumo e segue no telemóvel a classificação durante a corrida, mas está a fazer outras coisas. Claro. E não é preciso 40 minutos que eu acho, não sei. Não, parece mais Rage Bates que este liga do Domenicali para se falar dele. Não, isto pode ser uma distração para impor outra coisa qualquer. Eu Já que acho não me que deixam mexer nisto, então vai ser isto. Deve ser sprints em tudo. era exatamente isso que eu ia dizer. Era a mandar para o ar a redução do tempo de corrida. Exato. Ouvimos o que vocês disseram. Não vamos mexer no fundamental, não mexemos nisto. Obviamente, quando os pilotos veio defender as sprints entre as corridas é o Kimi Antonelli. Mas não é de surpreender, uma vez que ele só consegue fazer 25% da corrida como deve ser. Portanto, para ele é ótimo. O Jorge está aqui a dizer que o Domenicali ainda antes a falar na cadeira invertida, portanto, se dependesse única e exclusivamente dele, já estava. Se dependesse única e exclusivamente da minha vontade, tendo que haver sprint, também já estava. Já se tinha experimentado. É isso ou a sprint será a chuva, obrigatoriamente? Eu não. É uma sprint, é para o teto, não interessa. Não, se for para uma sprint fazer em grelha invertida, como fazem na Fórmula 2 ou Fórmula 3, ok. Podem fazer uma coisa gira, são 6 sprints, cada sprint tem que ser numa condição específica. Há uma que é sempre à chuva, há uma que é grelha invertida, há outra que obriga a 3 paragens nas boxes, há outra que... Tem 6 corridas sprints especiais. Todas elas são... Até pode ser random, no dia decidem. Tipo, os carros arrancam e depois o computador escolhe um cenário.
não é? Só tem que montar os aspersores para haver chuva. O Bernie é quem sabe toda, cara. Já diz isto há mais de 10 anos. Teve cá em Portugal o Bernie este fim de semana. Ele passa muito tempo em Portugal. Teve com o Nelson Piquet no Estoril, Ainda bem. com aquele Brabham fantástico. Tenho pena de não ter estado em Portugal nesta altura, cara. Eu juro que tentei arranjar bilhetes para o paddock por causa disso. Eu não precisava de bilhete, eu entrava de qualquer maneira. Sim, Vi o Nelson Piquet uma última vez ao vivo. não, espetacular. Nem que saltasse a cerca, estava lá. Muito bem, mas há alguma coisa que queiram falar hoje sobre a Fórmula 1? Não? Então vamos falar aqui agora. Política, de tempo. Incêndios. Epá, nem Incêndio. digo nada. Muito bem. Ficamos então assim por aqui hoje. O Vamos Falar de Fundo agora vai passar a ser de 2 em 2 semanas. Pelo menos nesta fase, porque eu não tenho capacidade este ano de dar de fazer todas as semanas. A minha vida profissional não me permite. Portanto, nós voltamos no dia 18 de setembro. O debrief continua todas as semanas. E depois temos todos os outros podcasts que já estão habituados, o da WRC, o do Wrestling, o do WEC e do IMSA, e por aí fora, e muito em breve começa também o da NBA, portanto regresso da NBA lá em outubro. Portanto, temos muito pronto de se entreter. Nós passamos a vida de ser 2 em 2 semanas durante esta fase, e depois, consoante a evolução da vida pessoal de cada um de nós, também reavaliaremos a situação e decidiremos em conformidade se voltamos a ser semanal ou se mantemos o formato das 2 semanas. Mas vai dando para falarmos aqui um bocadinho a cada 2 semanas sobre Fórmula 1, de forma apaixonada como sempre. O José Correia diz que a Malta Old School é a comunidade de Vamos Falar de Fumo, 1h40, já falámos de colégios de comissários, de métodos de autocarro, de regras, da dupla peras e voltas do filme Fórmula 1 e Drive to Survive, e ainda aqui temos tudo. Sempre que somos malta que resiliente, perseverante e que não tem mais nada a fazer a uma quinta-feira à noite. Exato. Sobretudo esta última parte. Mas pronto, muito obrigado Sérgio, muito obrigado David, muito obrigado Afonso, muito obrigado a todos e todos os que nos seguiram em direto aqui no nosso fórum TSF, sempre ativo. Obrigado a todos e todos que nos vão ver ou ouvir em diferido. Já sabem, se puderem ser patronos ou patronas, vão a patreon.com/VFF1 ou então no canal do YouTube subscrevam o canal e tornem-se membros pagantes do canal a partir de €1 por mês. É uma ajuda que nos dão e vamos mantendo tudo isto a funcionar tranquilamente. Voltamos então daqui a 15 dias ou 14 dias. Até lá, fiquem bem, divirtam-se e boas corridas. Beijinhos e abraços. Até breve.